Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 3 de abril de 2024, quarta-feira, na oitava da Páscoa. Irmãos e irmãs, hoje somos chamados a reconhecer de coração ardente que o Senhor nunca nos abandona e que caminha conosco pelas estradas da vida, explicando-nos a sua palavra. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os discípulos de Emaús hoje somos nós. Jesus caminha com os discípulos que não o reconhecem, estão como que embriagados pela desilusão causada pela morte. Apesar do coração ardendo, não são capazes de reconhecê-lo vivo caminhando com eles. Jesus vivo e ressuscitado caminha conosco, fala conosco, explica-nos as Escrituras, abre-nos o sentido da palavra de Deus. Em nosso caso, precisamos nos pôr a caminho, para que o Senhor se aproxime sempre de nós com a sua palavra de vida. Na história narrada no Evangelho, quando Jesus desaparece, ou melhor, faz-se invisível entre eles, foi o fim de um itinerário de descoberta e o início de um caminho de missão, de anúncio daquele que caminha conosco, fala conosco, entra em nossa casa, partilha o pão com o seu povo e nos faz, consequentemente, sair da desolação e partir em missão. Os 2 discípulos voltaram a Jerusalém e encontraram os outros também, já renovados pela vida, conscientes de que, apesar de no mundo as forças da morte continuarem atuando, elas não têm o poder sobre a vida que o ressuscitado nos concede. Tristes, pois ainda não tinham compreendido toda a revelação de Cristo, 2 discípulos estavam voltando para o seu povoado Emaús. Jesus caminhava com eles e sua presença transformou aquele momento. Quando eles chegaram à casa, o Senhor aceitou o convite para ficar e esperou o momento certo para revelar-se como ressuscitado. Os discípulos já se encontravam bem diferentes
dos que tinham saído meio furtivamente de Jerusalém. Afinal, entendiam: Jesus não apressa a aceitação da fé nele, mas deseja que seja feita com profundidade. Isso se realizou nos discípulos de Emaús. Reconheçamos Jesus ressuscitado na palavra e na partilha do pão. É preciso também escutar o Senhor e redescobri-lo nos acontecimentos do nosso tempo. Queridos irmãos e irmãs, a verdade da ressurreição mexe com a nossa vida, como aconteceu com as primeiras testemunhas. Jesus aparece em meio ao cotidiano dos discípulos e interroga-os sobre dúvidas e medos. Senta à mesa com eles, partilha o pão e lhe aquece o coração, abrindo-lhe a inteligência, para que compreendam as Escrituras. A fé na ressurreição imprime novo dinamismo em nossa caminhada terrena. Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Tudo adquire um sentido novo. A alegria invade o nosso ser, a esperança se renova na certeza da vida em plenitude. A comunidade cristã se torna o lugar da memória da catequese viva de Jesus. Fatos, palavra, partilha, anúncio, numa celebração que aquece o coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade, e pelas festas que celebramos na terra, mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção, e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Junto à beira do caminho e esperar Jesus passar. Vou lhe estender as minhas mãos, vou abrir o coração. Jesus olha para mim. Jesus tem pena de mim, me cura em teu amor. Vou lhe falar de tudo quanto ainda quero, de tudo quanto dele espero, e vou deixar o seu olhar me envolver, me transformar. Jesus olha para mim. Jesus tem pena de mim, me cura em teu amor. De tudo quanto dele espero, e vou deixar o seu olhar
transformar. Jesus olha para mim. Jesus tem pena de mim. Me cura em teu amor. Jesus olha para mim. Jesus tem pena de mim. Faz com que eu possa ver. Faz com que eu possa ver.